Então o belting, ele tem uma definição que ela é muito mais acústica. Então ele não está circunscrito a um determinado estilo musical. Embora o pessoal do R&B, do gospel, da black music, acho que seja o pessoal que mais abusa do belting, o pessoal que mais se identifica com ele. Mas ele não tem essa exclusividade de fazer parte de um estilo. Então, como eu falei, aqui na lista que eu passei antes, Bruce Dickinson, Elis Regina, Mariah Carey, então a gente tem o heavy metal, a gente tem MPB, a gente tem o rhythm and blues, a gente tem o pagode, a gente tem o sertanejo, e todos eles, então, são contemplados por essa técnica. Então, é diferente de um jeito mais operístico de cantar. Repara que a voz ela não é tão cabeça, tão tudo bem, beleza. Ela já tem um pouquinho mais de presença, ela tem uma voz que se mistura mais com essa voz que a gente tem na fala, certo? Então a questão do belting, essa definição do belting, ela é acústica. Cientificamente eu poderia usar para vocês assim, né? O que é? Então o primeiro harmônico parcial vai entrar em sintonia com o segundo formante e aí então você vai ter o belting. Yeah. O que isso quer dizer? Quando a gente fala de harmônicos, assim como um instrumento musical, se você pegar um piano, se você pegar um violão, você bate uma nota e, na verdade, ela faz ressonar várias outras notas paralelas que vamos dizer assim, o corpo dela vai mostrar a nota que a gente está identificando ali. Quando você pega um violão, você consegue isolar esses harmônicos, né? E quando uma corda está vibrando, sabe? Você dá uma batidinha ali. Ou quando você pega o piano, você também, se você para as notas e tudo mais, mas ainda continua vibrando, tu escuta às vezes que tem um... além da nota do piano, você ouviu... E todo o som ele tem disso, tá? E eu não quero entrar numa explicação acústica muito profunda, mas o que acontece então no belting? Tem algumas frequências, reparem nesse vídeo, por exemplo, da Ethel Merman ali, que a voz ela é bem aberta, ao contrário daquela voz vertical que a gente tem na ópera, a voz ela é bem anything goes, ela é bem aberta assim. Então, é caracterizada por essa sintonia. A ideia do belting é deixar esse som mais brilhante, mais aberto. Algumas pessoas estranham, elas não gostam, elas acham feio. Preferem o som mais fechadinho, né? Um som que eles julgam mais encorpado. Mas a questão é que o belting ele tem essa característica. Ele acontece quando a gente usa justamente a gente tem um ressonador grande que se chama boca, certo? Então a gente realmente usa ela como uma espécie de caixa acústica ou até de megafone e consegue amplificar esses harmônicos que dão esse brilho. E esses harmônicos então, eles são específicos, né? Em termos de ciência a gente vai medir ali, tem mais ou menos 1.500, 2.000 Hz até 5.000 Hz, que é o que a gente quer destacar. É muito louco quando a gente ouve falar num Lá, por exemplo, aquele... Para quem está aqui no YouTube, está ouvindo a nota. Quem está no Instagram não vai ver. Quando a gente fala nesse Lá, a gente está falando em 440 Hz. E quando a gente fala em harmônico, então a gente está falando ali entre 1.500, 2.000 até os 5.000 Hz. Que é brilho mesmo. É essa característica do nosso canto. Então, isso é feito com a boca. Tá? E aí quando a gente fala em agudo, então a gente tem que tomar cuidado. Então é uma coisa muito específica isso que a gente está tentando fazer. Quando a nossa prega vocal ela toca, ela gera vários agudos, tá? E quanto mais peito é a voz, mais harmônico ela vai ter. Então, só que quantidade não é qualidade. Quanto mais você apertar a prega vocal, mais tensão você vai ter. E aí o que acontece? Isso justamente dificulta o belting. Porque se o belting é agudo, a gente quer esticar a prega vocal. Então a gente precisa o quê? Aliviar essa tensão, ok? Vamos sair um pouquinho dessa parte. Então, belting é isso, né? A gente tem determinados harmônicos que a gente quer ressaltar dentro da boca. E é aí onde vem a diferença. A gente tem que saber
manipular esses sons, que basicamente assim, a gente vai manipular as vogais para que a gente consiga então ressaltar o som que a gente quer.